catertismena é voz médio-passiva. Ponto. Isso aí é um fato gramatical, um fato linguístico. Professor Euler Lopes me mandou uma Sim. pergunta. Um abraço, querido professor Euler Lopes, uma das maiores autoridades também de grego desta nação. Uhum. Ele pergunta o seguinte: professor Vailate, por que o senhor defende que o verbo catequismena, que Uhum. está no tempo perfeito, em Uhum. Romanos 9:22, está na voz média, sendo que todas as vezes que ele aparece no Novo Testamento, ele está. Eu vou continuar lendo aqui no meu rascunho, porque não Sim, dá para sim. colocar toda. Tá, perfeito. Todas as vezes que ele aparece no Novo Testamento, ele está no tempo perfeito e ele está na voz passiva. Eu comentei tempos atrás, eu escrevi um breve artigo sobre isso, né, Uhum. tempos atrás, inclusive nas minhas redes sociais. O que que acontece? A morfologia de catertismena, do verbo catartizo, pode ser tanto voz média quanto passiva, não é isso? Todos os estudiosos de grego sabem que essa voz média e passiva ali, ela tem a mesma morfologia. Qualquer estudante principiante de grego sabe disso. Então, catertismena é voz médio-passiva. Ponto. Isso aí é um fato gramatical, um fato linguístico. Como eu posso interpretá-lo como médio ou passivo? Como eu posso fazê-lo pender para um lado ou para o outro? Isso dependerá de cada contexto, como acontece a qualquer termo na Bíblia. Não é isso? Isso acontece também com, não apenas com os casos que nós encontramos ali em grego, né, obviamente, especialmente nominativo, ablativo, genitivo, acusativo e aquela coisa toda, nos troncos hebraicos também ocorrem. Então, às vezes, você tem um tronco X, kal, Uhum. nifal, piel, rifil, rofal, rit, pael e tal, mesmo que aquele verbo hebraico ele tenha uma morfologia X, ele tem uma característica X, é o contexto, como sempre, o contexto quem determinará a tradução, o significado dele. Bem, no caso do controverso, do controvertido catertismena, ele está na voz médio-passiva. Eu sou mais propenso a ver esse texto como estando na voz média, por vários argumentos que, à época, eu acabei mencionando aí nesse breve artigo que nós citamos, né? Um artigo, se vocês colocarem nas redes sociais, vocês encontrarão lá a referência a um estudo sobre o significado de Romanos 9:22 em defesa da voz média. Aliás, essa mesma defesa, professor Elton, ela não é feita apenas por mim, ela é feita por Uhum. diversos estudiosos. De novo, eu não quero dizer que todos eles estejam, evidentemente corretos, é um texto que ele é disputado, né. Então, se você pegar a obra, a Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, que é uma obra de referência, ela vai dizer claramente que catertismena ali, ele pode fazer uma referência à ideia de tendo-os preparado a si mesmos para a destruição, voz média. Isto é, uma ação que um sujeito pratica cujos reflexos ou resultados recaem sobre ele mesmo. O dicionário Vine defende isso, Warren Wiersbe defende ideia semelhante, Walter Kaiser Jr. defende perspectiva semelhante, John Stott, dentre vários outros estudiosos, William Hendricks, dentre tantos outros, aventam esta possibilidade. Ok? Mas, de novo, Uau! esse texto é um texto controverso. Eu não sou dono da verdade quando eu tenho uma predileção por vertê-lo ou entendê-lo na voz média. Essa questão, meu irmão, ela é aquela coisa, ela entrou naquele debate entre calvinistas e arminianos. Porque normalmente arminianos, o irmão é calvinista ou arminiano? Eu E eu pronto, já eu sou esqueci. eu sou Esqueça, não quero comprometê-lo, esqueça, esqueça. Coloquei numa situação difícil, viu. Então, mas vamos lá, esqueça, esqueça. Então, o que acontece, a voz média normalmente é usada como argumento que favorece os chamados arminianos. A voz passiva, né, se eu colocar na voz média, né, tendo preparados a si mesmos para a perdição e tal, é uma ideia que favorece os arminianos. Se eu colocar na voz passiva que eles foram preparados passivamente para a perdição, em tese, alguns acreditam que favoreceria a visão calvinista. Eu nego, eu digo que não importa como catertismena seja traduzido, ou na voz média ou na voz passiva,
eu entendo de forma respeitosa para com aqueles que divergem de mim, que quaisquer posições favorecem uma perspectiva arminiana. Por quê? Ainda que eu traduza a catetismena na forma passiva, isto não fala nada sobre o pivô que fez com que os vasos fossem preparados para a ira, no contexto de Romanos 9. Agora, se você ler o livro todo, a epístola toda de Romanos, o texto ficará claro, especialmente nos capítulos 2, 3 e 4, que as pessoas que vivem na sua impiedade entesouram para si mesmos, para si mesmas, ira no dia vindouro. Então, a ira de Deus, ela não vem gratuita, ela vem sobre aqueles indivíduos que vivem uma vida periodicamente ímpia. Fato este que, se eles, por exemplo, viverem assim até o final de suas vidas, evidentemente eles atrairão sobre si a ira divina. Então, de novo, a tertismena, para encerrar, está na voz médio-passiva. A morfologia do verbo se encaixa nas duas formas, qualquer estudioso de grego saberá disso. Então, é o contexto que vai te orientar. Deve ir para a voz média e, portanto, uma ação cujo indivíduo pratica e os resultados refletem nele mesmo, ou ele simplesmente sofre ação. De fato, as duas coisas são possíveis. Eu admito isso, mas eu tenho uma inclinação. Dentro do contexto todo de Romanos, nos seus 16 capítulos, dentro de tudo que Romanos fala sobre a ira divina, e não apenas a voz média, dentro de todo esse contexto, eu entendo que Catecismena tenha uma conceituação mais voltada para a voz média, algo que João Crisóstomo, entre os pais da igreja, importantes estudiosos de hoje, embora o assunto não seja consensual, eu sei disso, outros vão criticar essa ideia, Daniel Bill Wallace vai criticar essa ideia, mas Daniel Bill Wallace também, ele não é neutro, ele é calvinista, né, que fique claro. Então, não caiamos naquela bobagem de que isso aqui é coisa de exegese pura de grego, de hebraico. Gente, isso aí é balela, tá? Porque a língua grega e a língua hebraica são passíveis de interpretação a partir do exegeta que a traduz. Então, a ideia de que isso aqui é 100% matemático, isso será sempre assim, nananina, não. Teólogos, exegetas, biblistas, helenistas, hebraístas, eles têm comprometimentos com determinadas crenças e sistemas teológicos. E com o nosso querido doutor Daniel Bill Wallace não é diferente, ele é calvinista. Então, faz sentido ele defender ali essa perspectiva calvinista, embora o próprio Daniel Bill Wallace, na sua gramática do grego bíblico, admita claramente que catetismena também está na voz média. Qualquer estudioso de grego sabe disso, qualquer um. Uau! Gente, francamente, muito top, tá? Verdade seja dita, porque uma pergunta dessa e respondeu, ó, na bucha, assim, ao vivo, em tempo real. É pegadinha, hein? Eu vou te falar. Eu recebi agora no Vamos meu lá. privado essas perguntas, né? Mas Eu muito imagino, eu top imagino. mesmo. O pessoal está Sério. querendo me jogando aí na cova dos leões. Eu tô imaginando o que vem por aí. Doutor, o senhor é muito querido pelo Brasil, tá? Pode me chamar de você, meu irmão. Não tem isso, Tá bom. não. Não temos Amém. frescura, não. Por favor, somos Amém. irmãos em Cristo. Não O tem. Brasil, eu já vi alguns pré